Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias reina e vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor Jeová ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, e por todo Judá e Benjamim. Ele os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor Jeová não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor Jeová que te dá do que isto. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo até o vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram ao alto de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-horon, feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses,
prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor Jeová se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, o rei lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não destes ouvidos ao meu conselho. E, tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vamos medir forças com as armas. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e levou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu. Então ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. Ele derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata, todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto a mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor Jeová, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Uzias reina e prospera. Capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém.
O nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Jeová, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, Tinha também Uzias um exército de homens, destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Uzias fica leproso, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor Jeová para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor Jeová, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor Jeová, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor Jeová, junto ao altar do incenso.
Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor Jeová o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando, por isso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor Jeová, e Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jotão, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor Jeová, e o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor Jeová, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Repetindo, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi. Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás, capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor Jeová tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram. Levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel
o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor Jeová, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Ouve-me e fazei voltar agora os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor Jeová está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da espada, e lhe disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor Jeová, vós inventais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, vestiram-nos, calçaram-nos, deram-lhe de comer e de beber, ungiram-nos, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acás busca ajuda da Síria. Naquele tempo o rei Acás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus atacaram as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, a Ijalon, Gederote e Socó, e também os lugares da sua jurisdição, Tímina e os lugares da sua jurisdição, Guinzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor Jeová humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor Jeová. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu.
porque Acais tomou despojos da casa do Senhor Jeová, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor Jeová. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor Jeová e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Ezequias, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor Jeová e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor Jeová, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor Jeová sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhes perturbação, assolação e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor Jeová vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jalelel.
dos Gersonitas Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. Dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor Jeová, para purificarem a casa do Senhor Jeová. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor Jeová para purificá-la, assim levaram para o pátio da casa do Senhor Jeová toda a imundícia que acharam no templo do Senhor Jeová. Então os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a purificá-la no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor Jeová e purificaram a casa do Senhor Jeová em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor Jeová, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor Jeová. Ezequias promove a reforma. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor Jeová. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor Jeová. Eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar semelhantemente. Mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. Os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor Jeová, com símbolos, com alaudes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor Jeová por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar ao tempo em que começou o holocausto. Ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor Jeová, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E, acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com eles se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias
e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor Jeová com as palavras de Davi e de Asaf, o profeta. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor Jeová. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor Jeová. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor Jeová. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam tirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor Jeová. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Ezequias celebra a Páscoa, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor Jeová em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão, aviso, por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Entregai-vos ao Senhor Jeová, vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor Jeová, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso
e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor Jeová. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande, e se dispuseram a tirar os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então santificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. Então os sacerdotes e levitas, cheios de vergonha, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor Jeová. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor Jeová. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado. Contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Jeová Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria. Os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor Jeová de dia em dia com estrondosos instrumentos ao Senhor Jeová, com estrondosos instrumentos ao Senhor Jeová. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor Jeová, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. Os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes e os levitas, também toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e
a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Repetindo. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.